avançar. Alô, boa noite. Hum. Ivo, boa noite. Boa noite, como estão? Bem, graças a Deus, não sei do seu lado. Também está tudo bem. Nós temos que avançar porque temos muita coisa e hoje é o terceiro dia, falta apenas 2 dias para fecharmos. E a parte da criação do dashboard é uma parte um pouco mais complexa. Razão pela qual temos que avançar, uma vez que a aula está sendo gravada. Os colegas que não puderem estar presentes poderão assistir à aula gravada. Mas nós temos que avançar. Conseguem ver a minha tela? Sim, sim, perfeitamente. Ok. Na aula passada, nós organizamos a nossa base de dados e fizemos alguns tratamentos, não é? Para que tenhamos uma base pronta para começarmos a fazer as nossas análises. Definimos os indicadores, e definimos a área onde iremos incorporar as nossas análises. Também fizemos uma busca de algumas imagens, mostramos como que nós podemos buscar imagem, falamos também da questão das cores e ficamos com um TPC de podermos ah, procurar algumas imagens. Razão pela qual temos algumas imagens, fiz uma busca que poderemos fazer o uso dessas imagens. E falamos também sobre a questão da paleta de cores, que o próprio Office traz uma paleta de cores pré-definida, mas nós podemos personalizar conforme, através das codificações, que mostrei como que nós podemos pegar as codificações de uma certa cor, usamos o PowerPoint para podermos pegar cores, pode ser cores de um logo de uma certa empresa. Mas hoje, antes de começarmos a fazer as análises, vou apresentar aqui algum conceito sobre algumas regras que devemos levar em consideração quando nós estamos a criar um dashboard. Não sei se até aqui estamos juntos. Sim, sim. Uhum. Estamos Ok, juntos. ok. Existem algumas regras que nós temos que levar em consideração, principalmente a parte do design, porque vamos falar sobre cores e iremos deixar aqui alguns princípios que temos que levar em consideração, que são as regras. Por que que nós queremos falar sobre as cores? Nós sabemos muito bem que o cérebro humano não é, interpreta cores antes de números. Quer dizer, se alguém olha para um dashboard, uma das coisas que chama atenção são as cores, o design do próprio dashboard, não é? Então é importante a gente saber como é que nós podemos criar uma paleta de cores seguindo algumas regras. E você sabe muito bem que as cores mal usadas podem confundir a leitura dos dados. No final deste slide, irei apresentar alguns dashboards que apresentam com um problema de leitura em termos de dados, justamente por causa de cores. E as cores bem usadas, não é? Claramente nos guiam e facilitam, não é? Então não podemos escolher as cores assim de uma forma aleatória. Por exemplo, azul, por exemplo, você escolhe azul. Mas é preciso saber quais são as cores que podem coordenar com o azul. Está a escolher, por exemplo, o verde. Tem que saber quais são as cores que devem coordenar com o verde. Então, são essas regras que nós vamos ver aqui de forma muito. Porque esse é um princípio muito importante para criarmos dashboards com efeito uau.
Existem alguns erros que muita gente comete quando está a criar dashboards. Um dos erros é excesso de gráficos. Isso pode confundir o próprio leitor, não é? Quando temos um dashboard com muitos gráficos, principalmente quando são os mesmos tipos de gráficos, muitas cores, e também se o dashboard tem muitas cores, acabamos estando numa situação de poluir, não é? Estamos a poluir, às vezes poluímos o painel e tudo chama atenção. Se tudo chama atenção por causa das cores, então aí há um problema. Então temos que levar em consideração a esses aspectos. O princípio central aqui é que as cores não servem para decorar, não é? Não servem para decorar, mas sim para poder comunicar uma certa informação. Como vocês bem sabem, mas para aqueles que ainda não sabem, as cores nos dizem alguma coisa. Por exemplo, se você usa a cor vermelha tem um significado. Se você usa a cor verde também tem um significado. Então, nós temos que levar em consideração o significado das cores quando nós estamos a transmitir os dados em forma de dashboard. Já ouviram falar sobre a regra 80-15-5? Não, Ok, ok. Existe uma regra que nós chamamos de regra 80-15-5, que é a regra de cores. É só aplicar essa regra, não vai ter problemas em cores, não é? Primeiro, nós sabemos muito bem como criar a paleta, que é uma das coisas que nós vimos na aula passada. Agora, nós estamos a transmitir uma metodologia da regra 80-15-5 que vocês podem aplicar para qualquer dashboard. Como é que isso funciona? A regra divide as cores em três níveis em termos de visuais. E temos a regra de 80%, que chamamos de cores neutras. 15% é a nossa cor principal do dashboard. E 5% que é a cor do destaque. Depois iremos a fundo sobre isso aqui. Porque vamos apresentar um dashboard e vamos juntos aqui identificar qual é a regra 80, qual é 80%, qual é a cor de 15% e qual é 5%. Esse é um princípio muito importante quando nós estamos a criar os dashboards. A regra 80% são aquelas cores neutras, como por exemplo, cor branco, cinza claro, azul muito suave. Nós podemos usar essas cores para que seja a cor de 80%. Geralmente nós usamos a regra 80 para fundos, por exemplo, para quem, por exemplo, quer ter um fundo do seu dashboard, pode usar muito bem as cores neutras. Já a cor principal, por exemplo, vamos usar o azul, quer dizer, tens um fundo branco, pode usar o azul como a cor principal do seu dashboard. É um exemplo. E geralmente nós usamos a cor principal para títulos, gráficos. Em alguns casos também podemos usar para os nossos cartões, onde nós trazemos análises percentuais e análises numéricas. Então, a cor de 15% é uma cor que serve para organizar e estruturar a informação, que é a nossa cor predominante do nosso dashboard. E a regra do 5 é uma cor de destaque. Por exemplo, laranja, um vermelho. Quer dizer, tu podes usar o cinza, podes usar o azul, podes usar o vermelho como cor de destaque. Quer dizer, usas o cinza ou o branco como a cor neutra, que é a cor de 80%, e podes usar, por exemplo, a cor azul como a cor predominante, nesse caso, pode ser a cor do nosso dashboard, que é a cor principal, mas a cor de destaque não podes usar em muitos gráficos a cor de destaque. Porque a cor de destaque, como o nome já diz, é para destacar uma certa informação, é para chamar a atenção às pessoas.
Por exemplo, estás a criar um gráfico, vamos supor que tu estás a criar um gráfico de barras e vamos supor que o maior vendedor tem que ser, por exemplo, ou melhor, o menor vendedor tem que ser, por exemplo, com a cor vermelho. Então, se o teu dashboard, por exemplo, a cor predominante nesse caso é azul, amarelo escuro, entre outras cores também da categoria de 15%, tu podes usar o vermelho como cor de destaque, por exemplo, não é? Que é para chamar a atenção ao próprio leitor. É como se fosse uma cor de alertas, variações, por exemplo, não é? Serve para direcionarmos o leitor. Mas iremos ver isso. Então, nós sabemos muito bem que o olho humano reage mais rápido com cores. Se a cor aparece muito, então perde o seu impacto. Temos aqui exemplo de alguns dashboards que eu acabei pegando no Google. Vejam só esse dashboard aqui. Tem vermelho, tem azul, tem o verde, tem o laranja. Só pelo fato da gente bater o olho, já começamos a nos interrogar aqui. Afinal de contas, que tipo de análise é esse? Esse vermelho quer dizer, quer dizer, há excesso de vermelho, há excesso de azul e amarelo ao mesmo tempo. Temos o verde. Então, esses são alguns erros que muitas pessoas cometem quando estão a criar os dashboards. Da mesma forma, por exemplo, também temos aqui este cenário também. Então, aqui não está sendo aplicado a regra 80-15-5. Vou trazer aqui um exemplo de alguns dashboards e juntos vamos tentar identificar, ahm, vamos identificar qual é a cor de 80, 15 e 5%. Deixa lá abrir, deixa lá abrir. Ok, posso abrir esse dashboard aqui. Vocês acham, ao olhar esse dashboard, qual é a cor de 80%? Qual é a cor de 15% e qual é a cor de 5%? O que vocês acham? Aqui temos o cinza e um pouco de branco, que é a cor de 80%, Exato. cor neutra. Mas temos Ok. também o vermelho e o azul. Eu acho que são cores de 5%. Ok. Qual é a cor de 15%? Hum, A cor de 15% seria o azul, o de 5% Exato. Que é seria a cor o vermelho, predominante do nosso vermelho e laranja. dashboard. Exato. E qual é a cor de 5%? Este vermelho, não sei se é vermelho ou Exatamente. laranja. Exatamente. É este vermelho aqui. Tão simples quanto isso quando você quer criar um dashboard. Tens que pensar nesse princípio. 80, 15 e 5%. Volto aqui a repetir. O 80% é a cor neutra. E muitas vezes as cores neutras podem ser cinza, branco, muitas vezes. Um azul, um pá mais para o branco, mexendo na transparência. A cor de 15%, que é a cor predominante, aqui está claro aqui. Azul, 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 azul. É a cor que mais predominante aqui nesse dashboard. Agora, o vermelho, como eu bem disse, é uma cor de destaque. Por exemplo, o leitor só por olhar nesse dashboard já consegue ver que, o logo é este. É a cor de destaque. A primeira impressão são as cores de destaque. O vermelho, vermelho, vermelho.
E depois, a segunda coisa que vai prestar, chamar a atenção ao leitor é a cor predominante. Por mais que a pessoa esteja um pouco distante do computador ou da tela onde está a ser projetado o dashboard, a primeira coisa que vai chamar a atenção ao leitor é a regra 5, nesse caso a cor de destaque. Depois já começar a já prestar atenção sobre a cor, a regra do 15 e depois já a cor de 80%. Não sei se esse princípio está claro. Está claro, formador. Ok. Voltamos já para o nosso dashboard. Nós formatamos essa base como tabela. Fizemos o set, esse caso ficou como um TPC de buscarmos imagens, ícones e acabei trazendo aqui uma paleta. Definimos a área. Agora vamos começar a trabalhar nas análises. Uma vez que já temos os indicadores, então temos que trabalhar em todas as análises. Para fazermos as análises, depois de formatar a nossa base como tabela, selecionamos a base, não, não é? Selecionamos a base, não é? Aqui temos a guia inserir, tabela dinâmica. Por padrão, o próprio Excel seleciona esta opção nova planilha. Como nós não temos uma planilha com nome análises, podemos clicar OK para termos uma nova planilha, onde vamos trabalhar nas análises. Caso a gente já tenha uma planilha com as análises, vamos clicar na opção planilha existentes e vamos dizer onde que está a planilha. Como não temos, então vamos criar nova planilha. OK. Automaticamente já temos essa planilha aqui. Vou dar um nome de análises. OK. Tabela dinâmica é uma coisa muito simples, basta saber aplicar conforme. E nós vamos dar as dicas aqui de como aplicar conforme uma tabela dinâmica. Temos esse campo aqui, filtro, colunas, linhas e valores. E aqui, neste campo, temos os nomes das nossas colunas. Por exemplo, ID de entrega, data. São as colunas que estão na nossa base de dados. Mas também, querendo, nós podemos procurar o nome da coluna pesquisando aqui. Para a primeira análise, nós queremos saber o faturamento total. Faturamento total. Voltamos para aqui. Faturamento total. Faturamento. Vou pegar nos valores total. Vejam só o que aconteceu. O Excel às vezes tenta entender o padrão dos nossos dados. Faturamento total, estamos a falar de moeda. O que aconteceu aqui? O Excel fez a soma, mas vou retirar para fora. Só vou dar mais um outro exemplo. Vou pegar, por exemplo, a coluna ID de entrega. Vou colocar aqui nos valores. Por padrão, o próprio Excel fez uma contagem. Então, muitas vezes, o Excel nos dá essa opção, mas é sempre bom nós verificar se realmente nós queremos fazer contagem, soma, média, por aí em diante. Temos que fazer essa verificação. Mas, como trata-se de faturamento total, então vamos pegar, é só pegar, claro, o botão esquerdo do mouse, arrastar para o campo de valores. Automaticamente já temos o faturamento. Eu vou clicar duas vezes. Ao invés de escrever soma faturamento, posso apagar, ser faturamento. Só que deu erro. Já há um campo na tabela dinâmica com este nome. Quando é assim,
É só colocar posso colocar aqui o faturamento, por exemplo, total. Porque ele já assume que já tem esse nome aqui. Ok. E já está, faturamento. Com base nesta análise, que é uma análise principal, faturamento total, em termos de organização das próprias análises, que é o primeiro indicador aqui, análise faturamento total. Vamos fazer algumas configurações que é muito importante para não termos muito trabalho nas próximas análises. Essas configurações incluem, clicando no botão direito, configurações de campo de valor. Querendo, nós podemos mudar o campo, mas não é como não é o caso. Botão direito, opções de tabela dinâmica. É aqui onde vamos fazer algumas configurações muito importantes. Ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Ajustar automaticamente a largura. Essa largura que ele vai fazer ajuste. Desabilita. Essa é uma boa prática. E depois, querendo, pode dar uma olhada nos totais. Ok. Exibição, querendo. Impressão, dados. Não é? E tem essa opção atualizar dados ao abrir o arquivo. Quer dizer, se há novas entradas de dados, quando tu abres o arquivo, o Excel pode fazer essa atualização de forma automática, mas a gente recomenda que não habilitem, mantenham como está. Ok, já desabilitamos aqui, é só clicar OK. Como trata-se de moeda, claramente temos que formatar como moeda. Quando nós estamos a usar tabela dinâmica, não podem colocar uma análise por cima, outra análise por baixo, não façam isso. Uma das boas práticas, por exemplo, queremos fazer a análise do produto mais vendido, o que vai acontecer? Seleciono, copio, salto uma coluna ou duas colunas, mas neste caso eu vou saltar duas colunas, clico aqui, Ctrl V. A seguir é só pegar e fazer o mesmo exercício. Produto, linha, queremos organizar os produtos em linha, e o faturamento por produto. Não sei se até aqui estamos juntos. Estamos juntos. Ok. Agora, vejam só, há um outro problema número 2 aqui. Tem esse vazio aqui. E depois tem total. Rótulo de linha. Podemos escrever produto. Não fica bem ser o produto. Porque isso aqui é produto, então podemos renomear. Então aqui podemos colocar faturamento. Vou clicar OK. Já temos um nome com faturamento. Então, a razão pela qual é preciso prestar atenção. Faturamento do produto. Ok. O que que acontece? Nesta análise, nós podemos mexer nesta análise, fazermos algumas configurações importantes. Como, por exemplo, clicando no botão direito, podemos clicar opções de tabela dinâmica. Ok. Para valores de erro mostrar. Para valores células vazias mostrar. Querendo, nós podemos configurar para aqueles valores que são vazios. O que que tem que mostrar? Podemos colocar zero. Querendo. Vamos para o caso do total. Mostrar total gerais das linhas e das colunas. Me dói muito ver um professor que agropecuária sem machamba, Alô, 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 peço para desligar o micro. assim sem terreno. Xandinho, Xandinho, vontade, peço para desligar o micro. Ok, então vamos desabilitar totais gerais das linhas.
Só para ver o que acontece. Ok. Não aconteceu nada. Mas nós desabilitamos o total geral das linhas. Vou desabilitar as colunas. Estão a ver o que aconteceu? Aquele total das colunas, aqui apareceu vazio. Então, às vezes nós fazemos esses ajustes na opção opções de tabela dinâmica. A nossa recomendação para este caso, não façam nas opções da tabela dinâmica. Nas opções da tabela dinâmica, apenas desabilitem esta opção. Porém, para aquilo que é o nosso objetivo. O objetivo final é criarmos um dashboard. Quando a gente cria uma tabela dinâmica, tem uma opção chamada análise da tabela dinâmica, que a Constituição chama de pivot table. E temos também uma guia chamada design. Se eu clicar fora, a guia design e a guia análise da tabela dinâmica fica desabilitada. Mas se eu clicar dentro, já aparece. Então, aqui na guia design, nós podemos mexer em algumas configurações aqui. Como, por exemplo, não faz sentido aparecer esse total aqui. Então, podemos ir aqui no total, desabilitar para linhas e colunas. Ok? Podemos filtrar apenas os produtos e desabilitar o vazio. Não faz sentido aparecer aqui vazio, depois se está vazio, então não faz sentido. Vou fazer o save só para certificar. Eu vou fazer um back. Aqui, faturamento total. Análise da tabela dinâmica. Guia design. Análise da tabela dinâmica. Opções de tabela dinâmica. O nome desta análise é tabela dinâmica 1. E o nome desta análise é tabela dinâmica 2. Quer dizer, por padrão, o próprio Excel já faz a enumeração das análises. Mas nós não vamos esperar que o Excel faça isso. Nós podemos dizer ao Excel, olha, Excel, para essa análise, dá o nome de, por exemplo, análise 1, porque é a primeira análise. Para este nome aqui, dá o nome de análise 2, Enter. Volto para aqui. Uma das boas práticas. Se o nosso dashboard tem filtro, ou vamos colocar filtros, quando crias duas análises, pelo menos pode muito bem ir na guia inserir, tem filtros, segmentação de dados. E a nossa segmentação, mas penso que faz sentido a gente sabermos, pode ser por mês, ou por enquanto, havendo necessidade, poderíamos colocar um outro filtro por mês. Janeiro, fevereiro, aqueles meses. E quando a gente insere uma segmentação, por padrão, uma nova guia fica habilitada, que é a guia segmentação. E aqui, no número de colunas, é uma coluna. Podemos querer colocar duas colunas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. E é uma questão só de fazer os ajustes, assim. Ok? E nessa segmentação, nós temos que formatar. Clicando no botão direito, opções da segmentação de dados. E vejam só o que acontece com a nossa segmentação. Tem uma segmentação aqui, um botão vazio, está escrito vazio. Deixa ela cancelar só para poderem ver. Tem janeiro, fevereiro até dezembro. E tem o vazio aqui. Então, nós não podemos permitir que esse vazio apareça. Então, temos que clicar no botão direito, configuração, ocultar itens sem dados. Querendo, nós podemos desabilitar o cabeçalho. O cabeçalho, nesse caso, é o mês. E ok.
O vazio já está desabilitado. O cabeçalho também idem. Mas por enquanto vamos deixar com o cabeçalho. É de voltar a fazer as configurações e exibir cabeçalho, que é o mês. Esta segmentação foi criada com base nesta análise. Para esta análise, nós copiamos essa análise e passamos para essa análise. Vou clicar, por exemplo, abril, maio, junho. Conseguimos ver uma mudança aqui. Mas aqui não estamos a ver aqui. Vejam só. O faturamento do feijão é o mesmo, o faturamento de milho é o mesmo. Por quê? Porque essa segmentação não está conectada com essa análise. Então, nós temos que conectar com essa análise também. Para tal, botão direito, clicando na segmentação, botão direito, conexões de relatório. E vejam só que apenas a análise um, que é esta, lembre-se do nome, aquele nome que nós demos. Razão pela qual é muito importante darmos nome a cada análise. E para esta análise, não está conectado. Então, vamos clicar conectar e OK. Se eu for a clicar, dá para ver, não é? Que tudo está a mudar. Essa é uma das boas práticas quando nós estamos a criar o nosso dashboard. Façam logo, se envolve segmentação, criem logo a segmentação e comecem a conectar. Sempre dando nome a cada análise. Estamos juntos até aqui? OK. Estamos A, juntos. segu- a segunda análise, o procedimento é o mesmo. Copy, salta duas colunas, não é? A segunda análise tem a ver com o quê? Faturamento por produto, produto mais vendido. Penso que essas duas análises fazem parte do mesmo pacote. Quer dizer, com esta análise eu posso saber o faturamento por produto, feijão tanto, milho tanto. E ao mesmo tempo, podemos saber qual é o produto mais vendido. Através do quê? Do faturamento. Neste caso, o milho é o produto mais vendido, porque tem 7.000 e tal. Também conseguimos ver o faturamento por cada produto. Então, não faz sentido a gente criar uma outra análise só para aqui. Nós estamos juntos até aqui. Quer dizer que há cá casos em que, na mesma análise, podem sair dois gráficos diferentes. Na mesma análise, podem sair dois gráficos com objetivos diferentes, que é o caso. Logo, continuamos. Status por entrega. Status por entrega, botão direito. Então, essa parte eu vou correr, porque você já sabe, é o mesmo processo. Pegar, arrastar e assim sucessivamente. Status. Status por entrega, onde está? Status de entrega, OK. É só pegar o mesmo status para os valores, porque nós queremos contar o status. E o mais curioso, vejam só, fez a contagem, mas a formatação aqui é moeda. Então, quando é assim, claramente que temos que remover a opção de moeda. Então, aqui vamos colocar o nome de status, de entrega. Ao invés de colocar um estado de entrega, eu posso colocar cardinal. E aqui o procedimento é o mesmo. Status de entrega, cardinal. Querendo, ao invés de aparecerem dados numéricos, nós podemos até colocar dados percentuais. Querendo, acho que faz mais sentido até. É só ir na configuração de campo de valores. Configuração de campo de valores, não é? Mostrar valores como. Aí quando vem sem cálculo, é só habilitar a opção percentagem do total geral. E OK. Automaticamente temos dados em forma de percentagem. Mas acho que faz sentido a gente termos esses dados em percentagem. Tem duas casas decimais, querendo, nós podemos
aumentar e reduzir o número de casas decimais. Então, para este indicador já está. Última entrega. Última entrega, vou selecionar, copiar. Nós temos que terminar essas análises hoje. Começarmos a pensar, a criar alguns gráficos aqui. Ok. Última entrega. Onde que está? Onde que está? Ah, hora da última entrega. Vou colocar aqui nos valores. Vejam só o que aconteceu. O que nós queremos aqui, quando que foi feita a última entrega? Aqui na base de dados, nós temos a hora da última entrega. Nós queremos saber quando que foi feita a última entrega. Como que nós resolvemos isso? Hum? Vejam só. O que está aqui é 3.000%. Por quê? Porque a formatação é percentagem. Eu vou colocar geral, por enquanto. Mas já aparece 30. Nós queremos hora. Quando que foi a última entrega? Qual horário? Que hora foi a última entrega? Então, temos que trabalhar um pouco. Já que o assunto é última entrega, por padrão, o próprio Excel fez uma contagem. Contou o número de entregas, não a hora. O segredo qual é? Nós vamos dizer ao Excel que, olha, quero a última entrega. Configuração de campo de valor e vamos selecionar o máximo. Porque queremos o quê? Queremos pegar o valor máximo, a hora máxima, a última hora. E ok. Aparece esse número aqui longo, comprido. E conforme nós falamos nas aulas passadas sobre os números aqui no Excel, que um número representa uma hora, representa uma data e vice-versa. E aqui o que vamos fazer? Vamos o quê? Vamos formatar. Só que a nossa formatação vai ser o quê? Ora, agora já sabemos que a última entrega foi às 2. É 2 nesse caso de manhã, porque tem aqui o AM, tem o PM, que é a tarde. Vocês sabem muito bem disso. Então aqui vou colocar aqui. Hora da última entrega. Como já tem um nome já tem o mesmo nome na nossa base, por razão aparece isso. Hora da última, hora e minutos. Pode ser em minutos da última entrega. Ok, já está. Agora, temos a análise um tem o seu nome, análise um. Análise 2 tem, análise 3 não tem nome. Formador, Temos, perdão. sim. E para mim a hora não apareceu, não apareceu esta hora que o formador tem, quando eu formatei aqui. Não apareceu essa hora. Tens que configurar aqui, configurações de valor e mos- resumir valores. Tem que selecionar o máximo. Tá bem, Yeah, tá bem, vou tentar. yeah. E depois tens que formatar para hora. Se calhar eu recomendaria que vocês prestassem atenção. Depois poderão fazer o exercício, não é? Com a gravação, porque essa aula está sendo gravada, então acho que seria melhor procedermos Tá bem, assim. tá bem. Ok. Então, esta análise aqui também temos que dar o nome. Aqui vem a tabela dinâmica 3. Temos que dar o nome. Análise 3. Enter. Esta também, idem. Vai ser análise 4. Idem. Se eu começar a mexer,
não é? A minha segmentação, se forem a ver, tudo funciona normalmente. Esta é a parte boa de criar a segmentação, só para testar. Continuamos. Copy, salto duas colunas. Mostrar campo de valores. Vou remover os valores. Qual é o próximo? A média de distância. Distância em quilômetros. Tá a ver? Aparece o quê? Aparece a formatação. Pega a formatação daqui. Então, geral. Só que este valor aqui, essa distância que está aqui, é a soma. Temos que certificar que nós o que nós queremos é a média. Temos que calcular a média. Clicando, configuração de campo de valor, média. Ok. Já está aqui, 76 ponto. Podemos colocar como uma casa decimal, acho que faz mais nessa. A média é de 76 ponto tal por cento. Tal quilômetros. Copy. Próxima análise. Tipo de viatura e motorista. Aqui. O que é que nós queremos mostrar aqui? Aqui há um truque muito nice aqui. Há uma coisa que nós podemos fazer aqui. Por exemplo, podemos saber quem é o motorista com mais incidentes. E ao sabermos quem é o motorista com mais incidentes, podemos saber qual é o carro deste motorista, qual é o caminhão que o motorista está a usar, qual é a idade desse motorista, quanto combustível ele tem consumido, a média, mais ou menos. Quer dizer, um relatório completo desse motorista. Então, essa vai ser uma análise cruzada. E até podemos saber quando é que foi a última entrega desse motorista. E o status de entrega, não é? Atrasado, cancelado e excessivamente. Então, essa é uma análise cruzada. O que que vamos fazer? Ahn, o nosso ponto principal, se é a questão de incidentes ou a questão de faturamento. Também podemos saber qual é o motorista que está a faturar mais. Penso eu que é uma análise chave, já que a nossa análise primária aqui foi esta de faturamento total, logo faz sentido sabermos, por exemplo, mês de fevereiro, quanto é que nós faturamos? Quem foi o melhor motorista em termos de faturamento? E este motorista, o que é que faturou? Quanto o número de incidentes que esse motorista teve? O status de entrega. Então, uma ficha completa. Esse é um dos segredos quando nós estamos a criar o nosso dashboard. Quando temos situações de análise cruzada, muitas vezes nós usamos a primeira análise que nós definimos aqui como ponto-chave para fazermos essa análise cruzada. Logo, vamos trazer uma análise cruzada. Vou pegar o motorista. Até podemos saber quem é o supervisor daquele motorista.
Então, esse dashboard vai ser muito interessante. E os gráficos que vamos criar nesse dashboard vão ser interessantes. Ok. Então, vamos para o motorista. Motorista. E vamos pegar o quê? O faturamento. Como é moeda? Aqui já sabemos qual o tratamento. Moeda. Oh, oh. Tinha que selecionar tudo, pá. O faturamento por motorista. Faturamento por motorista. Ok. O nome da coluna é, depende de cada um que quer escrever. Por exemplo, eu vou escrever fato motorista. É o nome que eu atribuí. Faturamento por motorista. Ou motorista. Faz sentido aqui aparecer motorista. Faturamento por motorista. Ou mesmo faturamento. Só que faturamento não vai aceitar porque já temos esse nome aí. Por essa razão que estamos, não é, a colocar faturamento por motorista. Sempre temos que dar um nome. Análise 6. E ainda podemos saber. E ainda podemos saber faturamento por supervisor. Quem é o supervisor que está a faturar mais? Configuração de campo de valor. Ah, é a soma. Ok. Estava a ser certificado. E idem. Supervisor. Aí vai ser faturamento por supervisor. Ok. Estou a tentar correr um pouco porque o procedimento é o mesmo, hein? Esta é a análise 7. Então vou correr um pouco. Ah, esta é a parte mais fácil. É só pegar, puxar, arrastar. Mas vai chegar o momento certo. Ok, podemos pegar ainda a análise sobre o motorista e sabermos o número de incidentes. Número de incidentes. Fez a soma. Só que essa soma, o próprio Excel colocou por moeda, mas são. Então, esse é o motorista. Vou colocar aqui número de incidentes. Já tem esse valor. Ok, número. Às vezes podem colocar número, S underscore, incidentes. Já está. Vai ser uma semana interessante. As análises não terminam por aqui. Hoje podemos querer saber também a distância, a média de distância percorrida por motorista. Não sei se já temos essa análise. Essa análise aqui já tem nome. Vocês também são analistas, hein? Análise 7, análise 8. Ok. Não sei se já A temos. distância parece que já temos. Já temos? Hum. Ah, não. Temos a média de distância total, geral, mas não por Ah, motorista. Seja a soma, nós queremos a média. Ok. Média de distância em quilômetros.
por motorista. Vou fazer isto. Esta vai ser a análise 9. Número de incidentes por motorista já está. Custo de entrega. Tem aqui consumo de combustível aqui. Ainda não tem sobre combustível. Parece que temos muitas análises, né? Parece que temos muitas análises. Ok. Produto, faturamento. Que tal a gente seguir essa sequência aqui? Para não escaparmos de nenhuma análise. Nós definimos muitos indicadores aqui ontem. Vamos lá, outra alternância. Custo de entrega por motorista. Custo de entrega. Esse custo de entrega é moeda ou o quê? Isso pode ser moeda. Estamos a falar de custo. Então, idem. Última entrega por motorista. Última entrega por motorista. Máximo. Estranho. Estranho, né? Geral. Ahn, não é estranho, meus caros. Última, hora da última. Hora, vou colocar aqui por motorista. Continuando. Devemos renomear os nomes das análises, hein? Nós até que poderíamos trazer uma base pequena, com poucas variáveis, mas eu achei pertinente trazer uma base assim para entregarmos algumas técnicas que vocês vão usar. Distância em quilômetros por motorista, já está? A média de distância, número de incidentes, o custo. Esta é a média de distância geral, mas nós podemos também ter a média de distância percorrida por cada motorista. Então, aqui é média. Ainda nem começamos a fazer gráficos, que é a parte um pouco mais complexa. Aqui é só pegar, arrastar, pegar, arrastar. É a coisa mais básica. Ok, a média. Distância, o custo de entrega, acho que já está. Custo de entrega por motorista. Capacidade da viatura. Isso fez uma soma. Podemos calcular uma média. Não, o máximo. 1,5. Não. Podemos calcular uma média. Eu não sei se essa análise também é importante agora. Acharmos conveniente, vamos voltar aqui. Tipo de viatura. Ah, sim, 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 sim.
Tipo de viatura. Tipo de viatura. Pode estar aqui até, não, tá mal também. Motorista. Ou vamos inverter este tipo de viatura. Aqui. Porque se a gente pega a variável motorista, ele vai fazer um cálculo. Ok? Então, vamos deixar de lado. Vai chegar um momento que vamos cruzar com essa análise. Anos. Ano, idade do motorista. Yeah. Vamos pegar o máximo. Idade. Podemos calcular também a média de idade. A parte é um pouco cansativa. Ai, 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 ai. Anos de empregado. Vamos pegar o máximo. Estão a ver como que é um pouco complexo, né? E cansativo criar dashboards. Para alguém depois dizer, ouve lá, estou a pedir um dashboard, quero amanhã, quero ainda hoje. Acho que podemos saber o status da manutenção. Aqui é contagem, não é? Posso colocar um cardinal aqui. Status, qual é a oficina? Isso aqui, oh. Ok, temos que avançar, pá. Ok. Então, meus caros, estão aí? Ou querem um intervalo? Quero um intervalo de 5 minutos. Vamos, podemos continuar, formador. Yeah, yeah. É trabalho, sim, meus caros, não tem como. Agora, por padrão, por Excel, essas cores aqui por causa do nosso layout. O que vamos fazer agora é definirmos a nossa paleta. Vou começar a copiar uma coisa que nós vimos ontem. Layout, cores, personalizar. Porque nós queremos definir uma nova paleta. Vamos dar até um nome a essa paleta. Vamos dar um nome de... Qual nome podemos dar? Dash, logística. Vou escrever o quê? E vendas. É o nome que estamos a dar à paleta. Na ênfase um, qual é o segredo aqui? Vou salvar primeiro, para eu explicar uma cena. Aqui na paletas aqui. Na ênfase, aqui na parte da categoria das ênfases, começas a definir a cor da regra número 5. O segredo é esse. Quando tu estás a definir uma paleta, começa com a regra de 5, depois 15 e termina com o resto. Só isso. E não ao contrário.
Vamos para a paleta. Já temos aqui dash, logística e venda. E podemos personalizar. Oh, oh. Botão direito, editar. Porque nós queremos editar. ênfase 1. Começa com mais cores. Coloca aquele código. Já está aqui. ênfase 1. Pois, salvar. ênfase 2. Copia. Vou tentar fazer assim aos poucos. Botão direito, editar. ênfase 2. Defines a paleta. E ok. Salva. ênfase 3. ênfase 3. Defines. Ok. Salve. ênfase 4, que é esta. Mais cores. Apaga, coloca. Ok. Save. ênfase 5. Acho que é ênfase 5, sim. Agora, a pergunta é: falta a ênfase 6. É só deixar como está. Se tens uma, duas, três, quatro, cinco cores, o que vem a seguir pode deixar com o padrão. Ou podes colocar branco, cinza, branco, cinza. Mas eu prefiro deixar assim. E agora já tenho a paleta. Ok? Ok. Lá vamos nós. O que vai acontecer aqui? Deixa lá fazer isto. Aumentar para 80%. Isto aqui pode estar aqui. A nossa leitura no dashboard é em forma de Z, da esquerda para a direita. Quer dizer, quando a gente quer ler alguma coisa, começamos sempre a ler da esquerda para a direita, não é? Tá, faz sentido começarmos a colocar as nossas análises da esquerda para a direita. Aí vem um outro detalhe muito importante. Já temos uma paleta de cores, já temos as nossas análises. Começamos a pensar qual é o tipo de letra que vou usar. Existem vários tipos de letra. Você não vai usar qualquer tipo de letra. Esse dashboard tem a ver com logística, tem a ver com transporte. O recomendável, mas alguém querendo pode usar a letra que achar. Mas nós estamos a recomendar aqui. Tem aquela letra que é um, Agents FB. Eu vou copiar, até posso copiar. Dá para copiar daqui? Copiar, hein? Vou colocar aqui. Este tipo de letra é muito bom para dashboards de vendas, logística, transportes. Mas você não vai usar esse tipo de letra para dashboards de saúde. Não vai ficar bem o seu dashboard. Até pode experimentar, não vai ficar bem. Tem outro tipo de letra. A ABAD, por exemplo, você pode usar para saúde. A ADELAME, por exemplo, pode usar para vendas. O Agents, já falamos sobre o Agents.
Aptos, por exemplo, os dois tipos de aptos, pode usar para vendas, pode usar para marketing, educação não vai ficar legal. O Arial, por exemplo, pode usar. O Arial é um pouco versátil, mas para a logística não vai ficar muito bom. Mas para as outras áreas, educação, eu acho que pode usar o Arial. Dois tipos de Arial, Arial Black e Arial Sul. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Berlin Sun é muito nice para vendas. Tens um dashboard de vendas. Usa o Berlin. Até temos um exemplo aqui de Berlin. Tem um dashboard de vendas, de análise de clientes. Este aqui. Estás a ver esse tipo de. Esse dashboard aqui. Esse dashboard aqui é Berlin, sabe? Esse tipo de letras aqui. Mas se eu tivesse usado é, Calibre, por exemplo, não ia ficar nice. Então, isso é muito fundamental para o seu dashboard. Gali, não sei se tem aqui. Tem o Segui também. O Segui é muito mais genérico. Pode usar para qualquer tipo, mas para logística não aconselho. Pode usar sim, mas no final há de ver que nada. Não vai ser nice. Por experiência própria. Tahoma também é muito bom para transportes. Tahoma, não é? Transportes, saúde. Pode usar o Tahoma. Você não vai usar Time New Roman para qualquer dashboard, infelizmente. Verdana, todos os tipos de Verdana, pode usar para venda. Sai muito nice também. Venda é entre outras áreas, menos logística. Transporte, não vai ficar nice. Então, para nosso dashboard, para este de logística, vamos usar o Agents. Como nós temos, vou colocar aqui imagens e icons. Eu acabei pegando essa imagem, vou copiar, dashboard e vou colocar aqui. Copiei e colei aqui. Só que acontece que essa imagem não cabe nessa área de dashboard. Qual é o truque aqui? Não pode aumentar a imagem nesses cantos aqui, mas sim aqui, 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 aqui. É só pegar e aumentar a imagem. Vou pegar a imagem, redimensionar a imagem e vou arrastar a imagem. Vou arrastar a imagem. Vamos ver o que vai acontecer. Lembra-se desta área, né, que nós definimos ontem. Esta área aqui. Agora, temos a imagem que cobre toda a área. O que alguns fazem? Alguns deixam assim e começam a criar o dashboard. Não. Temos que cortar esta imagem. Clicando na imagem, formato de forma, recortar ou cortar. Ele começa a cortar. Só que você não pode cortar logo assim. Tens que ver como cortar. Até no limite. Se for a ver, já temos o limite aí que nós definimos ontem. E ok, clicar aqui. Clicando na imagem, formato de forma, cortar. Vamos ver. Aqui já está. O limite. E já temos a imagem toda da área do dashboard. Ou, até que não. Tem um espaço aqui. Oi, nós não tínhamos prestado atenção. Eu vou fazer o back. Temos paciência para tudo. Nós tínhamos deixado esse espaço aqui, não é?
Geralmente nós tínhamos que posicionar a imagem aqui, pegar a imagem para lá, só para certificar. Daí, fazíamos isso. Uma das coisas boas, estão a ver esse espaço aqui? É muito grande esse espaço. Podemos diminuir, cortar um pouco aqui em cima, cortar um pouco aqui embaixo. Que é para esta parte de transporte estar visível. Fazer isto, fazer isto. E agora, deixa eu ver se está, a imagem está como deveria estar. Cortar e vou recortar até aqui. Aqui. Já está a imagem. A imagem já está. Qual é o truque? Nós não vamos criar, pegar as análises em cima de imagem. Viram o que nós fizemos ontem? Vamos inserir ilustrações, forma, e vou pegar este retângulo aqui. Vou colocar por cima. Deixe um espaçozinho lá, um pequeno espaço aqui, um pequeno espaço aqui, um pequeno espaço aqui. Como a gente não sabe redimensionar assim manualmente, vamos pedir o Excel para o quê? Para colocar no centro. Quer dizer, isto aqui estar no meio. Mas antes, vamos remover o contorno sem contorno. E vamos fazer isso. Selecionamos a imagem, aliás, a forma, Ctrl, clicamos na imagem, formato de forma, temos essa opção aqui onde vem alinhar objetos. Se eu clicar aqui em centralizar, não é? Centraliza. Só que não está bem centralizado. Então, de novo, alinhar ao meio. Para o quê? Para estar tudo alinhado, mesma medida. Daqui para aqui é a mesma medida, daqui para aqui é a mesma medida. ID. Não sei se estamos juntos até aqui. Estamos juntos, formador. Ok. Só que esta cor não vai ser a cor que nós vamos usar como véu. Isso aqui nós chamamos de véu. Porque queremos colocar por cima da imagem. Porque a imagem não pode estar tão visível assim. Porque o que nós queremos apresentar são as análises. Formato de forma, clicando no véu, formato de forma. Preenchimento, eu vou colocar um cinza, este tipo de cinza aqui. Este aqui. Para que é um branco. Clico neste. Fica assim. Formato de forma. Preenchimento. Mais cor de preenchimento. E vamos a mexer na transparência para 30%. Há casos em que é necessário colocar 50, 20, depende da qualidade da imagem. Às vezes pegamos uma imagem que não tem qualidade. Aí já é um outro assunto. Mas sempre pegue uma imagem com qualidade para não ter problema na transparência. Mantenha 30%. Ok. E fica assim. A imagem está lá. Fica assim. Ficando assim, eu vou selecionar o shape. Seleciono a minha imagem. Botão direito e vou agrupar para ser um e um único kit. Só que me parece que temos um outro problema aqui. Nós deixamos o espaço aqui. Oh, não.
esse espaço aqui. Não, está tudo ok, está tudo ok. Vamos fazer um teste e colocar em 100%, só para ver, para de forma desabilitar, a ficar assim. Estão a ver? É de ficar assim. Esta parte onde vamos criar as nossas análises. Ok. Exibir forma para de formas. Não estou a ver a barra de formas. Ah, ok, agora sim. Eu vou diminuir para um tamanho aceitável. E vamos começar a colocar as análises aqui. 80%. Acho que está bom assim. Uma das boas práticas é colocar uma área do título. Inserir, caixa de texto. E vamos colocar um título. Dashboard de logística. Hum? Pode ser de logística ou transporte e vendas. Já sabemos qual é o tipo de letra. Então vamos a isso. Só que vamos fazer isto. Bold. Podemos colocar bold querendo. E o preenchimento, se for a ver, é branco. Formato de forma. Preenchimento. Sem preenchimento. Contorno. Sem contorno. Eu gosto de colocar uma linha aqui por baixo, mas é opcional. Ilustrações, forma. Posso colocar uma linha aqui, mas é opcional, ok? Depende de cada um. E esta linha, ou essa forma, podemos mexer na espessura. Vamos supor que eu quero essa espessura aqui. Oh, oh. Deixa eu lá fazer isto. Deixa eu lá fixar os títulos também. Posso reduzir assim. Vamos mexer na forma. O contorno pode ser um cinza. Estranho, não está a aceitar por quê? Ah, ok, ok. Formato da forma. O contorno é cinza. O preenchimento pode ser também o mesmo. Vou usar qual cinza? Esse cinza, ok. Também tem que ser o mesmo. Pode ser o mesmo. E depois, lembrem-se que nós temos essa segmentação aqui. Querendo, podemos fazer o cut e paste para podermos posicionar. Mas vai chegar o momento para isso. Agora queremos organizar a área aqui. Ok? E depois vamos começar a colocar as nossas análises. Para tal, inserir ilustrações, forma de forma. Já vou usar retângulos de cantos arredondados.
E eu posso mexer um pouco aqui. Clicando aqui nesse azul aqui, posso mexer o contorno. Pode ficar um pouco assim, só para ser um pouco só arredondado só nos cantos aqui. E vejam só, nós estamos a usar 30% ao nosso view e estamos a usar este cinza. Podemos fazer o mesmo, sem contorno. O preenchimento, mais cores, já sabem o que acontece aqui. Então começamos a colocar as nossas análises aqui. Ah, ok. Tem a ver com... A primeira análise é o qual? É esta aqui, de vendas, não é? De faturamento. Como que nós vamos pegar essa análise? Aqui no dashboard, vamos inserir uma caixa de texto que... Pode ser aqui. Clicando na caixa de texto. Não dentro da caixa de texto. Na caixa de texto. Não dentro. É como se estivéssemos a selecionar a caixa de texto. Aqui nessa barra de fórmulas, igual, e vamos pegar esta análise. Depois Enter. Já temos a análise aqui. Dali podemos mexer. O tipo de letra já sabemos. Posso aumentar o tamanho. E formato de forma. Preenchimento sem preenchimento. Contorno sem contorno. Ok. Isto aqui tem a ver com o quê? Isto aqui é faturamento total. Então, o leitor não vai adivinhar o que é. Vou fazer o Ctrl D para duplicar. A ideia é para aproveitar essa caixa de texto. Só isso. Vou apagar e vamos dar um nome. Faturamento. Faturamento. Podemos colocar só faturamento. Aqui. Agora, outro segredo aqui. Vamos analisar a nossa paleta de cores. A paleta é esta aqui. Esta é a paleta. Só que, lembre-se, a regra 80, 15, 5. Temos que começar a lembrar já. A nossa cor predominante vai ser azul. Essa laranja é a cor de destaque. Ok. Só para lembrar esse conceito. Por que que eu vou colocar azul? Análise. Posso boldar. Isso é muito importante. O título de uma análise com análise tem que haver um contraste. Imagina você só colocando assim, vou fazer o back. Vou fazer o back assim. Faz um dashboard assim. Quer dizer, não há nenhum contraste aqui. Faça um contraste. E esta análise tem tamanho 28. E o título também tem tamanho 28. Tem que haver um contraste. Se o título é 28, por que não usar 30 ou 36? 32 ou 36? Vamos usar 32. 28 o título. Esta análise tem a ver com faturamento. Faturamento é dinheiro, logo, icon, dinheiro. Existem vários ícones. Eu expliquei como vocês podem pegar ícones nos sites e aqui no Office. Onde? Podemos pegar este ícone aqui. Copy, dashboard, paste. Coloco aqui. Posso colocar aqui. Fazer isto. Porque tem muito espaço vago aqui. Isso também é muito importante, né? Temos que fazer bom uso do nosso espaço. Ok? Agora, o ícone é preto.
Ícone preto, título preto. Tá confuso isso. Vamos lá mexer um pouco. Vamos mexer um pouco. Gráfico de forma, preenchimento. Vamos lá mexer um pouco. Vamos lá mexer um pouco para criar um bom contraste aqui. Tens que procurar um cinza que não tem que haver uma pequena diferença só com este preto que nós temos aí. Pode ser este, para não ser um preto igual aqui. Estão a ver o contraste que está a acontecer aqui. Faturamento. Este icon, formato de forma, estamos a usar a altura 0.98, 1.03. Ao criarmos outras análises, não se esqueçam de padronizar o tamanho do icon. Então, vamos pegar outra análise. Para não fazer copy-paste, 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 então posso fazer do Ctrl D para aqui e pego a segunda análise. A segunda análise tem a ver com o quê? Ah, tem a ver com faturamento por cada produto. Só que nós aqui podemos fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. Podemos colocar uma análise, colocarmos feijão tanto, coisa tanto. Só que precisaríamos de ícone que tem a ver com feijão, que tem a ver com arroz. O que que vocês acham? O que que acham aqui? Deixa eu tirar esse título aqui. É para ter mais espaço. Está muito pequeno aqui. Nem parece, pô. Parece a barra de formas. Ok. O que que acham aqui? Alô? Estão aí? Sim, sim, estamos. É isso aí, está na hora, mas epa. Vamos lá colocar alguns gráficos aqui, algumas análises pontuais, hein? Passa. Yeah. Esse dashboard, vocês vão ver como que vão ficar no final. Feijão, milho. Eu não tenho imagem de feijão onde tenho milho. Ah, vamos no quê? Vamos no Pinterest. Pinterest vai nos dar essas imagens. Feijão é o quê? É beans. É isso, né? Hum. Vamos lá ver se eu escrevi bem. Não. Como se escreve feijão? ANS. Ah, ok, ok, ok. E sabem por que que estamos a procurar o feijão em inglês? Explicamos muito bem sobre isso, para Sim. termos mais resultados. Vamos lá ver um feijão aqui. Até tem feijão cozido. Mas que tal? Que tal fazermos assim? Ah, tem este também. Basket of beans. Cesto de feijão. É, vamos aprender inglês aqui. Meu inglês não está tão bem, mas nós podemos pegar algo que tenha a ver com feijão. Interessante. Que tal? Agora, uma outra coisa, quando vocês querem pegar imagens, porque as imagens, por exemplo, estamos a falar de feijão. Feijão aqui tem esse feijão verde, tem com essa cor vermelha, tem este tipo aqui. É preciso pensar como que está a situação da nossa paleta. Isso é importante também.
Pode criar um pequeno contraste, mas tens que pensar como que está a situação da nossa paleta, ok? Hum, 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 hum. Uma outra coisa que eu estava a pensar aqui, vocês. Que tal, para turbinarmos essa primeira análise, até podemos colocar aqui um gráfico de semáforo. Aqui, ou aqui, para turbinarmos essa análise. Mas vamos chegar até lá. Vai ser muito interessante. Sei que tem a ver com transporte. Vamos chegar até lá. Há muitas ideias aqui. Podemos criar juntos. Ok, vamos lá ver um tipo de feijão. Pode ser este aqui. Este aqui, por que vamos pegar esse feijão aqui? Porque a nossa paleta coordena. É sempre bom vocês pegarem os ícones para uma planilha ou as imagens para uma planilha já definida. Por que estamos a pegar isto aqui? Vou pegar o nosso layout aqui. Nós temos essa cor aqui. Estão a ver essa cor aqui? Que é laranja. Então, estão na mesma linhagem. Você não vai pegar um ícone ou uma imagem, por exemplo, vermelho. Ou, por exemplo, esta cor aqui, por exemplo, roxo, como a paleta desta. Vai ficar totalmente desajustado. Essa imagem, vou clicar duplo clique. Temos que trabalhar um pouco essa imagem. Porque não vamos levar essa imagem assim como está. Se levarmos assim como está, vai estragar. Tá vendo? Vamos colocar a imagem assim. Vai estragar. Quer dizer que temos que remover o fundo dessa imagem. Para selecionar a imagem, formato de forma, remover fundo. Por padrão, o próprio Excel já seleciona a área que deve ser removida. Às vezes não, então temos que fazer ajuste. Quando é assim, é só clicar fora e já está. A imagem já não tem fundo. Só que tem um espaço vago aqui. Formato de imagem, cortar. Temos que cortar esses espaços que não vagos aqui. E vamos redimensionar a imagem. Esta imagem, querendo, podemos brincar um pouco com essa imagem. Formato de forma, mas antes de brincar, vou duplicar, para brincarmos com uma imagem. Formato de forma, tem esta parte aqui. Se quisermos, podemos girar, ok? E tem mais outras opções de rotação. Ou, botão direito, formatar imagem, podemos colocar em 3D. Estás a ver? Você pode brincar com a imagem. Pode brincar com a imagem. Colocar o ângulo, a forma como você quer. Estás a ver? Tudo é possível. Mas não é o caso. Vou apagar, vou manter a imagem padrão. Vou fazer isto e vamos usar essa imagem. Só que essa imagem, nós podemos usar de várias formas essa imagem. Podemos criar um gráfico e levar essa imagem e colocar dentro do gráfico. Por exemplo, vamos pegar essas análises. O gajo tem que estar aqui no meio, aqui. Análise dashboard, aqui para facilitar. Por exemplo, vou abrir, inserir mais uma coluna aqui. Vou criar uns dados auxiliares. Aqui. Igual a este aqui. Igual a este, a dividir pela soma desses dois aqui. Quero dados percentuais.
Só que, como eu quero arrastar a fórmula para baixo, aqui está a dar 1, porque está a pegar um valor de uma célula que está vazia. Por quê? Não fizemos o trancamento. Logo, temos que aplicar o conceito de trancamento para fixar o intervalo da soma. Nesse caso, o intervalo da soma começa da célula E4 até E5. Se eu arrastar sem fixar, o intervalo da soma começa da célula E5 até E6. Por isso que é importante o conceito de fixar. E vamos trancar. Só que, olha o conceito de trancar. Para trancarmos, eu posso não trancar a letra, a coluna e a linha. Por quê? O que que eu quero? Ao invés de fazermos o trancamento total, podemos fazer um trancamento parcial. Porque o que eu quero é arrastar para baixo. Para baixo, salto de uma linha para outra linha. Logo, vamos trancar apenas a linha. E sabemos linha é representada por números. Enter. Agora sim, já está. Aqui também, só arrastar. Meio, meio. Vamos formatar isso para percentagem. Querendo, podemos colocar uma casa decimal. Querendo, não, podemos não colocar. Então, nós podemos criar dois gráficos aqui. Um gráfico, vou inserir gráficos de rosca. Só que há uma coisa que nós não fizemos. Vamos a pegar toda a percentagem. Falta mais alguma coisa que temos que inserir aqui, como dados auxiliares. Nesse caso, o remanescente. Igual 100% menos este. Agora sim. Somando dá 100% de rosca. Agora sim, faz sentido. Só para vou adicionar outros dados, só para eu saber qual é a percentagem que eu pretendo aqui. Nesse caso é essa de 43%, que é a percentagem do feijão. Ok, isso é importante. É essa parte laranja que nos interessa. A outra parte não nos interessa tanto. Vou formatar esse gráfico. Formatar, sem preenchimento, sem contorno. Eu vou pegar este gráfico, Ctrl X, vou trabalhar com ele aqui. É feijão. O que vai acontecer aqui? Eu vou clicar dentro do gráfico, formatar, sem contorno, para não haver esse espaçamento aqui. Esta parte aqui não me interessa. Só não me interessa porque existe. Mas antes, duplo clique, duplo clique, oh, oh, duplo clique, duplo clique essa parte, para selecionarmos essa parte. Baldinho, preenchimento, e vou usar um cinza. Pode ser um cinza, pode ser este cinza ou um cinza assim. E depois, posso muito bem mexer no ângulo, querendo, ou no orifício da rosca. Posso deixar mais grossa ou posso deixar mais fino, querendo. Mas eu gosto de deixar assim, para esse tipo de gráfico. Ok. Fazer isto, fazer isto. A percentagem que nos interessa é esta aqui, não esta aqui. Então, por que que esta aqui está aqui? É só apagar. E essa percentagem não precisa estar aqui. Posso apagar também. Posso pegar no gráfico. Antes de eu inserir o gráfico, vou apagar.
tenho que garantir espaço para eu colocar o gráfico, não é? Posso colocar aqui, isto aqui, colocar aqui dentro. O que que vai acontecer aqui? Vou fazer isto. Posso muito bem colocar aqui essa análise, porque não vai ficar muito bem a gente colocar aqui. Ou podemos colocar lá na ponta. Só que existe um gráfico muito importante que a leitura também tem que ser de esquerda para baixo, para cima, para a direita, que é um gráfico de linha que nós vamos encontrar onde temos que criar uma análise onde vamos ver o faturamento por mês. Este tipo de gráfico poderá ocupar aqui. Podemos colocar aqui, aqui. Esse é um outro trabalho também no dashboard. Começar para posicionar os gráficos. Ora tem que mudar daqui para ali. Mas depois vamos ver onde que fica melhor. Posso colocar aqui, por exemplo, feijão, não é? Dentro dessa análise aqui. Ali já mostra que é feijão. Eu não preciso escrever aqui feijão. Está claro que é feijão. Essa é uma outra forma de apresentarmos os gráficos, os dados dentro de um gráfico. Usando as imagens, e as imagens falam por si só. Ok? Duplo clique, eu posso colocar aqui, ou aqui em cima. Posso colocar aqui embaixo, ou aqui em cima. Não vamos colocar embaixo, porque temos que padronizar. As análises estão por cima. Então, temos que padronizar isto. Podemos padronizar isto. Podemos padronizar isto. Aqui, aqui. Esta análise pode ser numérica ou percentual. Aqui, querendo, podemos saber quanto faturou e qual é a percentagem que representa aquele faturamento. Neste caso, vamos começar com o feijão, o faturamento do feijão, que é este. Ao invés de eu começar a fazer a formatação de novo, clico aqui, aproveito aqui. A página inicial tem esse pincel de formatação. Clicando e é só pegar na formatação e já está. Agora temos que saber, este 5.914 representa o quê? Ah, então temos que apagar. Ok. Temos que apagar. Oh, oh. Apagar igual nas análises e vamos pegar esta percentagem nos dados auxiliares. E idem. A formatação é a mesma. One problem here. Tem um problema aqui. Ahn, aqui está tudo bem. Esta percentagem, querendo, podemos colocar por baixo, se quisermos. Ou podemos fazer isto. A análise aqui, a percentagem aqui. Só que não pode ter o mesmo tom de azul e o mesmo tamanho. Porque está confuso aqui. Esses dois, cada um está tipo, eu sou mais, eu também sou mais. Quer dizer, queremos apresentar as duas análises, mas uma tem que ser a análise principal e outra tem que ser a análise secundária. Podemos apresentar as duas. Se queremos apresentar as duas, sabermos qual é o faturamento de feijão e qual é a percentagem que representa aquele faturamento. Se queremos apresentar as duas análises, um aqui tem que ser secundário.
Se assim for, podemos diminuir um pouco. E logo, não pode em todo, não pode aparecer com azul. Pode ser um preto, o mesmo tom de preto. Assim sim. Essa é uma outra forma de apresentar as análises. Querendo-nos. Agora, uma outra coisa que nós podemos fazer é sabermos qual é o produto mais faturado entre feijão e o arroz. Isso é uma outra análise que podemos fazer. Quer dizer, dentre esses dois, qual é o produto mais faturado? Quer dizer, ao clicarmos em junho, queremos saber qual é o produto mais faturado em junho. Aí, teríamos que usar o senhor índice correto para fazer com que a mágica aconteça. Então, há essa possibilidade. Mas por enquanto vamos deixar assim. Depois falta o arroz. Eu prefiro deixar. Há muito espaço vago aqui. E nós precisamos de espaço. Terei que reduzir um pouco. Terei que fazer umas reduções aqui. Por causa do espaço. Ei, já está na hora, mas pronto. Ah, bueno. Já está na hora. Se concordar, nós amanhã podemos continuar. Há muito trabalho aqui por se fazer. Só que quando fica muito pequeno também, meus caros, não fica nice. Quando fica muito pequeno, não fica nice. Então, meus caros, amanhã, pontualmente às 21 horas, vamos ser pontuais para ganharmos tempo. Ainda tem muita coisa por detrás. Ok, não havendo mais nada. Não sei se há alguma coisa, algum comentário. Já estão a ver como que está a ficar o nosso dashboard. Ainda estamos no início, ainda não fizemos nada aqui. São coisas básicas. Vamos fazer coisas mesmo, coisas grandes. É. Amanhã voltamos, pontualmente às 21 horas. Não havendo mais nada, muito obrigado pela vossa presença. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Tchau.